Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Eu sou a Adélia Furtado, a Master Coach. Olá, muito bom dia. Hoje eu venho aqui com um vídeo mais atualizado sobre a medicina tradicional chinesa. Hoje eu venho falar concretamente sobre características dos 5 elementos dentro da medicina tradicional chinesa. Para você que está aqui a procurar, a desenvolver o seu conhecimento referente à medicina tradicional chinesa, já cá tem todas as informações. Anda cá comigo, dê um clique aqui nesse vídeo, assiste até o final sobre a medicina tradicional chinesa. Dê like, comenta, partilhe essas informações poderosas com outras pessoas para que elas possam ser transformado nesse nível de conhecimento, como você também. Hoje a gente vai falar sobre as características dos 5 elementos dentro da medicina tradicional chinesa. Você já conhece esses 5 elementos? Já ouviu falar da medicina tradicional chinesa? Você já ouviu falar de função desses 5 elementos? Então, anda cá comigo reconhecer rapidamente esses 5 elementos e as características peculiares dentro do nosso organismo na medicina tradicional chinesa. Ora bem, nos meus vídeos eu já tínhamos falado anteriormente sobre esses 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? Quando que se fala esses 5 elementos, nós estamos a falar do que concretamente? Nós estamos a falar da água, da terra, do fogo, da madeira e do metal. Gente, é isso que fazem parte dos 5 elementos dentro da medicina tradicional chinesa. O que esses 5 elementos fazem dentro da medicina tradicional chinesa? Quais são as funções que desempenham ali dentro da medicina tradicional chinesa? Anda cá comigo para saber todas as informações sobre esses 5 elementos, sobretudo sobre essas características que apresentam na medicina tradicional chinesa. Ora bem, esses 5 elementos que já falamos de, que é terra, a água, fogo, madeira e metal, têm grande relevância na medicina tradicional chinesa. Isso nós já falamos e nos outros vídeos que eu já postei, clicam aí para reconhecer, ou seja, para ter um recheio mais profundo de acontecimentos. Esses 5 elementos, o que é que fazem? Juntam-se, agrupam-se, não é? Há duas forças que são também pilares da medicina tradicional chinesa. Quais são essas duas forças? O Yin e o Yang. Para além desse Yin e Yang, esses 5 elementos agrupam-se com a energia do universo. Quando se formam esses 5 elementos, mais duas forças, que é Yin e Yang, mais a energia do universo, transformam numa substância. Essa substância que nós damos o nome de Qi. Adele, o que é Qi dentro da medicina tradicional chinesa? Qual é a resiliência que tem o Qi na medicina tradicional chinesa? O Qi O que nesse aspecto é uma substância, e é uma substância básica que sustenta toda a atividade vitais do corpo humano. Portanto, se houver o desgaste, ou podemos dizer simplesmente a obstrução, leva ao aparecimento de quê? Da doença. Então, uma pessoa fica doente quando o seu corpo é desgastado ou simplesmente dizer obstruído. Agora, esses 5 elementos que apresentam 3 características fundamentais que você vai conhecer hoje comigo aqui neste vídeo. Então, fica aqui até o final para poder conhecer 3 características polares dentro desses 5 elementos que fazem parte da medicina tradicional chinesa. A primeira característica desses 5 elementos, nós damos nome de quê? Da lei da geração. Lei da geração, o que é que faz isso? O que é a lei da geração?
Isto significa que uns gera a outros, sem parar, uns gera a outros. Da seguinte forma: madeira gera o fogo, este gera a terra, que por sua vez origina o quê? O metal. E este, a água, que por final origina simplesmente a madeira. Então, é uma sequência de geração até dar o último elemento, que é, nesse caso, a madeira. Agora, vejamos o seguinte: o que é que diz a medicina tradicional chinesa em relação a esses símbolos de alimentos? Diz que a lei, podemos dizer simplesmente, ciclo das gerações, estabelece o quê? Estabelece o elemento que é engendra, nesse caso, nós damos o nome do quê? Nós damos o nome do elemento que é mãe. Enquanto que o elemento que é engendrado, nós damos o nome do quê? Damos o nome do elemento filho. Presta bem atenção. Em relação à lei da geração, nós temos um elemento que é mãe, que é um elemento que é engendra, e outro elemento que é filho, que é um elemento que é engendrado. Presta atenção aí. Assim, cada elemento é mãe daquele o que se segue, que é o elemento filho anterior. Então, aqui tem mãe, depois aqui tem o que se segue, que é o filho, nesse caso. Agora, por outro lado, podemos dizer que essa lei da geração, o que faz? É uma lei da geração contínua. A palavra diz da continuidade da geração. Por isso que é contínua. Nesse caso, está agrupado continuamente. Podemos dizer que é inabável, ou simplesmente ela acabará produzindo um desequilíbrio no corpo. Aquela geração que vai lá formando poderá gerar um desequilíbrio no nosso corpo. Agora, segundo o pesquisador, podemos dizer José Antônio Geraldo, em 2007, ele afirma também que existe uma outra lei, para além da primeira lei, que é a lei da geração. É isso que nós vamos ver. Fica cá comigo para poder perceber a segunda lei, que damos o nome de lei ou simplesmente ciclo de dominância. O que esse ciclo de dominância ou dominação faz? Segundo ele, a madeira domina o quê? Domina a terra. Se a madeira domina a terra, porque aglutina-a. Depois, aquelas raízes da árvore, o que faz? Penetra nela. Isso é óbvio, né? Agora, a terra, o que faz? A terra domina a água. Se a terra domina a água, porque tem a tendência de fazer o quê? De diminuir sua velocidade ao absorvê-la. E depois, o que faz? A água, o que faz? A água domina o fogo. Se a água domina o fogo, porque a água tem tendência de apagá-lo. Agora, para além disto, o fogo, o que faz? O fogo domina o metal. Se o fogo domina o metal, o fogo tem a tendência de fundi-lo. Agora, o metal, o que faz? O metal domina a madeira. Se o metal domina a madeira, porque o metal, o que faz? O metal corta. É isso a lei da dominância ou dominação. É isto que diz a lei da dominação. Sempre domina o outro. Um elemento domina o outro, porque faz algo para o outro. Entendido? Agora, em relação à terceira lei, segundo José, é chamado de lei, ou simplesmente dizer ciclo de inibição. O que esse ciclo de inibição faz? Desta forma, ou desta sequência, podemos dizer, é claro que a madeira inibe a água, que por sua vez inibe o metal. Este, nesse caso, inibe a terra. E este, o fogo, e, por último, inibe a própria madeira. Agora, portanto, de acordo com esta lei, que damos o nome de lei de inibição,
as forças são geradas e freadas, mas de uma forma em conjunto, ou seja, simultaneamente. Há uma combinação de geração das forças e também quebra das forças, podemos dizer assim. O que é que leva agora com tudo isto? Leva à formação ou à preservação do próprio equilíbrio que essas leis ou ciclos podem trazer, ou em diferentes categorias. Nesse caso, de acordo com esses 5 elementos. Então, podemos dizer que a primeira lei, que é a lei da geração, traz o equilíbrio. E a terceira lei, o que é que traz? Aliás, a primeira lei traz um desequilíbrio, que é a lei da geração, certo? Há um desequilíbrio de acordo com a geração que se forma, porque uma geração forma-se a outra, certo? E a última lei, que é a lei da inibição, aqui vem a trazer o quê? Vem a inibir, mas sim traz um equilíbrio corporal. Por isso que essas 3 leis trabalham de uma forma conjunta, para que podemos ter tanto o equilíbrio, quando que tenhamos o equilíbrio, desequilíbrio, aliás, que ganhamos rapidamente o equilíbrio, sobretudo corporal. Eu vou apresentar um resumo mais ou menos mental, para que você perceba mais ou menos como que se funciona essas 3 características. A primeira, que nós já falamos, que damos nome de quê? Da lei ou ciclo da geração. Como que se funciona? Olha aqui, vem cá comigo. A madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água gera madeira. Isso é simples, são ciclos de 5 elementos, como que se funciona. Agora, a segunda lei, que nós damos o nome de lei da dominação, ou seja, a madeira sustenta ou simplesmente une a terra. O fogo funde-se o quê? O metal. A terra. A terra descancela a água absorvendo. A terra o que é que faz? Absorvendo a própria água, descancela toda. O metal o que é que faz? Corta madeira. A água apaga o fogo. Essa é a segunda lei, que nós damos o nome de lei da dominação. E a terceira lei, o que é que diz? Lei da inibição, que diz assim, que a madeira o que é que faz? A madeira inibe a água. A água, por sua vez, inibe o quê? O metal. O metal, por sua vez, inibe a terra. A terra inibe o fogo. E, por último, o fogo inibe a madeira. Então, essas que nós damos o nome de ciclos, ou ciclos dos 5 elementos, ou seja, 3 características fundamentais de combinação de 5 elementos dentro da medicina tradicional chinesa. É por isso que nós devemos ter um equilíbrio corporal e também desequilíbrio. E quando nós temos um desequilíbrio, sobretudo, é facilmente nós também criamos estratégias para ganhar o equilíbrio do nosso corpo. Através desses elementos, okay, podemos fazer aquela combinação de 5 elementos e ganhar rapidamente o equilíbrio corporal, ou seja, ter aquela correspondência entre os 5 elementos em relação ao quê? Em relação a órgãos, músculos, sabores, podemos dizer a cor, sentidos, emoção e ganhar rapidamente o nosso equilíbrio corporal, ou seja, de uma forma geral, e ganhar a saúde, porque quando o nosso corpo está em desequilíbrio, está no estado de doença. Quando o nosso corpo está em equilíbrio, estamos na fase que é a saúde. Ora bem, se este vídeo fez sentido para você, não esquece de dar like, comentar, partilhar com várias pessoas, sobretudo aquelas pessoas que estão aqui à procura de desenvolver a nível da medicina tradicional chinesa para poder aprofundar ou alargar o seu conhecimento neste enquadramento. Obrigada, gratidão
processa-se com a transferência, ou seja, com a partilha desse conhecimento para pessoas que merecem entrar no processo de desenvolvimento nesta área, sobretudo. E até o próximo vídeo ou até a próxima jornada e eu conto convosco sempre. Gratidão.